Os vencedores são aqueles que fazem o que é preciso fazer e não o que querem. Mas a maior parte do tempo que você vê os vencedores, eles não estão fazendo o que querem, eles estão fazendo o que precisam. Eu queria lembrar o que é que nós estamos aqui para fazer. Qual é a proposta da igreja depois da morte e ressurreição de Cristo? Quando entendemos isso e mais, quando conseguimos coordenar isso na nossa vida, as coisas podem tomar um rumo novo, talvez, extraordinário, talvez, mas com certeza uma mudança de 180 graus, uma virada de chave, conduzindo você, para um ambiente oposto de onde você estava, ou melhorando sua vida, tem tendência a acontecer. A primeira coisa que nós precisamos entender é que pessoas vêm à igreja para ter um encontro com Jesus Cristo Salvador, para entender o que João disse àqueles que o seguiam assim que Jesus passou. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É ele que vocês devem seguir e não a mim. Eu sou apenas aquele que veio para preparar o caminho. A proposta da igreja central e mais importante é apresentar a Cristo como Salvador. É fazer com que as pessoas tenham um encontro com Deus por intermédio de Cristo, auxiliado e motivado pelo Espírito Santo. Nós não entendemos essa dinâmica, corremos o risco de nos tornarmos religiosos, de frequentarmos a todos os cultos, de conhecermos todos os hinos, de somos capazes de ofertar, de carregarmos uma Bíblia debaixo do braço, mas dificilmente nos tornaremos cada dia mais parecidos com Cristo. A palavra cristão sobre nós nos impulsiona a nos tornarmos o máximo possível semelhante a Cristo, reduzindo todos os dias de nossa vida, certo? O poder e a força da carne, o poder e a força do pecado. É obviamente que nenhum de nós nos tornaremos perfeito. A Bíblia diz que para que nós nos tornemos perfeito, aquele que é perfeito precisa vir primeiro, porque quando ele vier, certo? Aí sim, nós seremos conduzidos a um novo corpo, a um novo nome, e todas aquelas promessas da igreja ao Apocalipse estarão sobre nós. É verdade. Enquanto isso não acontecer, o melhor que temos a fazer é observar no meio da igreja as pessoas que já conseguiram alcançar padrões mais elevados. Enquanto Cristo não volta, mantenha seus olhos naqueles crentes que conseguem ser mais fiéis. Utilize esses crentes como parâmetro. Paulo disse: sede meus imitadores, olhem para mim, assim como eu busco imitar a Cristo. E ele ainda disse, certo, que de todos aqueles que ele conhecia, o maior pecador era ele, o que fazia com que ele não tivesse direito de acusação a ninguém. Hoje é muito comum você encontrar pessoas que dizem: eu não quero ir para a igreja, porque por que eu vou para a igreja se fulano que está na igreja tem aquele comportamento? Bom, ninguém está te oferecendo esse fulano que você elegeu como comportamento ou com comportamento como padrão. É muito interessante que dificilmente as pessoas que não querem vir à igreja, elas não conseguem utilizar alguém que tem um comportamento positivo. Elas sempre querem se sustentar, pautada nas pessoas de comportamentos ruins. E pior, essas pessoas sempre existirão. Sempre existirão as pessoas na igreja, certo? Com intenções e comportamentos tóxicos, nocivos. Nós não temos autoridades para agimos de forma severa contra essas pessoas. A Bíblia nos orienta que um dia um anjo virá e este anjo separará o joio do trigo, porque essa não é uma função nossa, e sim do Senhor. Pautado nisso, é importante que nós venhamos entender que na igreja, pare de olhar para quem tem o comportamento ruim, pare de olhar para quem você já conseguiu identificar, mesmo chegando depois dessa pessoa, que você, quando chegou na igreja, assim que você chegou e olhou para essa pessoa, você descobriu que mesmo sem Cristo, seu comportamento já era melhor do que ela,
do que o dela. E ela já está aqui 3, 4 anos na igreja. Antes de receber a Cristo, você já era ou já tinha um comportamento melhor do que o dessa pessoa. Isso vai acontecer. Se você não estiver preparado para isso, para selecionar os padrões cujos quais você vai observar aqui, mas observe os membros da igreja, observe aqueles que vêm nos visitar. E tem coisas que nós muitas vezes não temos, já alcançaram, certo? Intimidades que nós ainda não alcançamos. Se espelhem nessas pessoas. Isso te motivará a prosseguir, a continuar. Veja alguém que prega do jeito que você gostaria de pregar, que se veste do jeito que você gostaria de se vestir, que fala do jeito que você gostaria, que lê do jeito que você gostaria de ler, que é próspero do jeito que você gostaria de ser. Pegue os exemplos positivos, porque são muitos em nosso meio. Não temos como extirpar, certo? Como separar imediatamente os comportamentos ruins. E qual é a minha grande preocupação de transmitir isso? É porque, ainda digo, a nossa proposta é manter você no caminho da salvação. Porém, mais do que isso, mais do que o Cristo Salvador da cruz do Calvário, que venceu a morte, que ressuscitou no terceiro dia, que pagou uma dívida com o pecado, cuja qual nós não temos como pagar, Ele também é Senhor. E como Senhor, o relacionamento é um pouco mais desafiador. Como Senhor, essa posição, esse cargo, se é que eu posso dizer assim, dá a Ele uma autoridade sobre nós, uma voz de comando sobre a nossa vida, algo que excede as orientações, os princípios, cujos quais nós não podemos ou não devemos quebrar. Pautado nisso, eu preciso que você entenda, eu tenho me concentrado bastante em buscar mostrar o Jesus Cristo Senhor, aquele que é o dono, aquele que muito mais do que te levar para o céu, Ele planeja ou planejou que você e eu conseguíssemos trazer o céu para a terra. Quando alguém disse para ele assim, ensina-nos a orar, ele disse, então vamos lá, descubra que o Pai é nosso e que Ele está nos céus, a amplitude de todas as coisas. Descubra que Ele é santo, e é assim que Ele diz. Mas num determinado momento dessa oração, Ele diz, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela já é feita no céu. Essa é a proposta. Mas em muitos ambientes você vai encontrar alguém, às vezes, te olhando de cima, porque pode andar num carro melhor do que o seu, achando que é melhor do que você. Por que não dizer que essa pessoa se sente mais abençoada do que você, e você, certo, menos favorecida? A história se repete ao longo da humanidade. Vamos trocar apenas um pouco dos valores, mas o ser humano, ele é sempre assim. Basta ter algo a mais do que alguém, que a sua posição se sobressai. É só uma questão de tempo até alguém olhar e ver que a outra está sobressaindo, a outra está crescendo, a outra está aparecendo, a outra está prosperando, as coisas estão acontecendo na vida da outra. E aí nós temos problemas. Nós temos problemas porque o pastor dá mais atenção. Nós temos problema porque Deus trata ele ou ela como uma queridinha. Na verdade não é. O que Deus está esperando é um posicionamento. Sobre as pessoas livres de verdade. Os livres, eles não acordam a hora que querem, eles acordam na hora que precisam. Os libertos não compram o que querem, compram o que precisam. Fazem o que precisa ser feito no momento. Eles não estudam porque querem, estudam porque precisam estudar. Não lava roupa porque quer lavar, lava roupa porque precisa lavar. Não paga a conta porque quer pagar, paga a conta porque precisa pagar. Não vem à igreja porque quer vir, vem à igreja porque precisa vir. Muitas vezes nós viemos e fazemos. Os vencedores são aqueles que fazem o que é preciso fazer e não o que querem. Você vai encontrá-los tão bem-sucedidos que são capazes de, em algum momento, darem o luxo a si mesmo a fazer o que querem. Eles são capazes de se organizar para dar a si mesmo 1 hora ou 2 de lazer. Eles são capazes de organizar e tirar um dia por semana para fazer o que querem e não o que precisam. Eles são capazes de tirar 2 vezes por ano, 3 vezes, 1 vez por ano, 30 dias, viajar. Mas a maior parte do tempo que você vê os vencedores, eles não estão fazendo o que querem, eles estão fazendo o que precisam. É assim que as coisas funcionam. Pessoas que vivem assim trazem o céu para a terra. Pessoas que vivem assim protagonizam suas próprias histórias.
sobem no altar de sua vida, ou na plataforma, melhor colocando, e vão viver suas próprias histórias.